Existe um padrão secreto acontecendo diante dos olhos de todos os homens mais velhos, e poucos percebem. Mulheres jovens estão se sentindo atraídas por homens mais velhos, e a maioria dos homens jovens não faz ideia do porquê. Eles acham que é dinheiro, acham que é status, acham que é manipulação. Erram em todos. A verdade é que esses homens jovens começaram a perder espaço sem perceber. O que está acontecendo é mais profundo, mais psicológico e mais desconfortável de aceitar, porque essa verdade exige maturidade. E maturidade é justamente o que está faltando. Se você é um homem que quer entender o jogo real da atração e, não para manipular, mas para se tornar alguém mais sólido, então fique. O que você vai ouvir aqui não é popular, mas funciona cada vez mais. Esse canal só evolui se homens como você participarem. Curta, compartilhe e comente agora. Aqui não há julgamento, há evolução. Se você acredita que homens precisam se ajudar mais, esse é o momento de provar. Posso contar com você? Agora vamos direto ao ponto. A lógica feminina da atração por homens mais velhos. A atração feminina não nasce do acaso. Ela nasce da percepção de segurança emocional, direção e coerência interna. Isso não é opinião, é padrão psicológico observado repetidamente. Mulheres jovens vivem em um mundo caótico, emoções intensas, excesso de estímulos, comparações constantes, insegurança social, pressão estética, instabilidade relacional. Nesse cenário, o desejo não se conecta ao barulho. Ele se conecta ao alívio do caos. E é exatamente aí que o homem mais velho entra. Homens mais velhos, quando bem desenvolvidos, representam algo raro, estabilidade emocional. Não reatividade, não necessidade, não desespero por validação. Enquanto muitos homens jovens tentam impressionar, o homem maduro simplesmente é. Enquanto muitos jovens pedem atenção, o maduro decide onde coloca a dele. A atração nasce dessa diferença. O erro que homens jovens cometem sem perceber. Homens jovens acreditam que a atração vem da sua juventude e corpos fortes, mas psicologicamente isso comunica o oposto do que eles desejam: insegurança interna. O desejo feminino não responde à ansiedade masculina, ele responde à autossuficiência emocional. Quando um homem demonstra que sua identidade depende da resposta dela, algo quebra. Não importa a idade, mas estatisticamente, homens mais velhos já aprenderam, às vezes pela dor, a não se apoiar emocionalmente na aprovação feminina. Isso cria espaço, e onde existe espaço, nasce o desejo. O verdadeiro segredo do desejo feminino. O segredo não é idade, é regulação emocional. Mulheres jovens são atraídas por homens mais velhos porque sentem algo raro ao lado deles: calma, direção, clareza, contenção emocional. Um homem que não reage impulsivamente, que não se explica demais, que não implora por reciprocidade, que não entra em jogos emocionais. Isso não é frieza, é maturidade. E maturidade gera algo extremamente atraente: previsibilidade emocional. Não no sentido de rotina, mas no sentido de segurança psicológica. Ela sabe que aquele homem não vai desmoronar se ela discordar, não vai se perder se for desafiado, não vai mudar de personalidade para agradar. Isso cria respeito, e respeito é o solo do desejo feminino. Por que muitas mulheres jovens evitam homens jovens? Aqui está a parte desconfortável. Muitos homens jovens vivem em modo de aprovação. Eles adaptam discurso, mudam comportamento, engolem desconfortos, aceitam migalhas emocionais. Tudo isso comunica fragilidade interna. E a atração feminina não floresce sobre fragilidade emocional masculina. Ela até pode tolerar por um tempo, mas não deseja. Homens jovens foram ensinados a agradar, não a se estruturar. Foram incentivados a buscar validação, não direção. A mostrar sentimentos antes de saber regulá-los. O resultado: confusão emocional constante. Mulheres jovens sentem isso, mesmo sem saber explicar.
Homens mais velhos atraem mulheres mais novas não pelo número da idade, mas pelo que a idade bem vivida constrói por dentro. O que desperta interesse não é a aparência juvenil, promessas vazias ou tentativa de impressionar. É estrutura, e estrutura é rara. O primeiro fator é segurança emocional direta. Mulheres mais novas vivem em um ambiente de estímulos constantes, incerteza e pressão social. Quando encontram um homem que não reage impulsivamente, que não oscila de humor, que não depende da aprovação delas para se sentir inteiro, algo muda. O corpo relaxa, a mente desacelera, o desejo encontra espaço para existir. Homens mais velhos que atraem não imploram atenção, eles escolhem onde colocá-la. Essa seletividade comunica valor sem precisar de palavras. O segundo fator é direção focada. Homens mais velhos tendem a saber quem são, o que aceitam e o que não aceitam. Eles têm limites claros, não negociam princípios para agradar. Isso cria uma sensação poderosa, estar ao lado de alguém que conduz a própria vida. Para muitas mulheres mais novas, isso representa a estabilidade em meio ao caos. Direção não é controle, é coerência entre discurso e ação. E coerência gera respeito. O terceiro fator é presença. Presença não se finge, é silêncio confortável, é escuta atenta sem ansiedade, é postura firme sem agressividade. Homens mais velhos que fizeram o trabalho interno não precisam provar nada, eles não competem, não se explicam demais, não entram em jogos emocionais. Essa presença cria tensão positiva, onde não há necessidade, nasce o desejo. Outro ponto decisivo é a experiência emocional. Homens mais velhos já erraram, perderam, aprenderam. Isso os torna menos reativos e mais conscientes. Eles não transformam pequenos conflitos em dramas, não fogem de conversas difíceis, não usam imaturidade como escudo. Mulheres mais novas sentem isso como maturidade real, não como rigidez, mas como equilíbrio. Além disso, homens mais velhos atraem por autossuficiência. Eles têm uma vida que não gira em torno de conquistar alguém. Têm rotina, responsabilidades, propósito. Não colocam o peso da própria felicidade nos ombros de outra pessoa. Isso é libertador para quem se aproxima. Desejo cresce onde não há cobrança e insegurança. Por fim, existe algo silencioso e decisivo: respeito próprio. Homens mais velhos que atraem mulheres mais novas se respeitam, não aceitam desrespeito, não se diminuem para caber, não imploram por reciprocidade. E quem se respeita, ensina, sem falar, como quer ser tratado. Isso não significa que todo homem mais velho é atraente, nem que todo homem jovem é fraco. A diferença está em quem construiu maturidade emocional, clareza de valores e consistência interna. No fim, mulheres mais novas não se atraem por idade. Elas se atraem por estabilidade, direção e presença. E instintivamente, elas se afastam. Não é decisão racional, não é algo que elas planejam, é instinto. Quando uma mulher percebe ansiedade, necessidade de aprovação e confusão interna em um homem, algo nela se fecha. O corpo entende antes da mente. O desejo recua antes da lógica tentar justificar. E é exatamente aqui que muitos homens jovens se perdem, sem nem perceber que estavam no jogo feminino. O ganho direto para quem entende o segredo. Se você entende essa lógica, algo muda imediatamente. Você sai da corrida, sai da comparação, sai da humilhação silenciosa de tentar ser escolhido. Você para de disputar atenção com outros homens, para de competir por migalhas emocionais, para de convencer alguém do seu valor e começa a construir algo que não pode ser ignorado: presença. Presença não se finge, presença não se aprende em frases prontas, presença não nasce do desejo de agradar. Presença se constrói com autocontrole, rotina sólida, clareza de valores, limites emocionais inegociáveis. Homens mais velhos que despertam desejo não são perfeitos, eles não são especiais, atraentes e provocantes, eles não são sortudos, eles são inteiros. E isso é raro, extremamente raro. O contraste que dói, mas explica tudo. Enquanto muitos homens jovens estão tentando provar valor, se adaptando demais, aceitando desrespeito, reagindo emocionalmente, homens mais velhos emocionalmente maduros estão observando, escolhendo,
mantendo o silêncio, seguindo sua própria direção. Esse contraste é brutal, e o desejo feminino responde a ele automaticamente. Se isso fez sentido até aqui, curta agora, não depois. Mostre que você parte desse time. Quando você curte, comenta e compartilha, esse conteúdo chega a homens que ainda estão presos em carência, raiva e confusão, e que, se não entenderem isso a tempo, vão se tornar amargos. Eu garanto, se você comentar, alguém vai se reconhecer no que você escreveu. E isso cria algo maior que um vídeo, cria consciência coletiva masculina. Homens despertando homens, sem vitimismo, sem fantasia. A diferença real entre maturidade e idade. Nem todo homem mais velho é atraente, e nem todo homem jovem é fraco. A diferença não está na idade, está em quem fez o trabalho interno. Homens mais velhos que ainda buscam validação, exibem status, tentam comprar desejo, continuam invisíveis emocionalmente, e mulheres percebem isso na primeira conversa. Mas homens que desenvolveram disciplina emocional, clareza de propósito, silêncio interno, transmitem algo impossível de falsificar. Eles não precisam dizer que são seguros, não precisam se explicar, não precisam correr atrás. Eles sustentam, e isso atrai mais do que qualquer aparência, juventude ou discurso bonito. Por que o desejo feminino amadurece antes do masculino? Mulheres são forçadas a amadurecer cedo, socialmente, emocionalmente, relacionalmente. Elas aprendem rápido a identificar instabilidade, incoerência e insegurança. Mas homens não. Muitos homens só começam a amadurecer depois de perder, ser rejeitado, ser ignorado, quebrar emocionalmente. E quando ela chega, algo muda de forma visível. Menos explicação, menos carência, menos urgência, mais direção. Mulheres jovens sentem isso como algo raro em meio ao caos, um porto seguro emocional. A verdade que destrói ilusões. A atração feminina não é conquistada, ela é permitida. Ela surge quando o homem para de preencher vazios com validação feminina, para de projetar insegurança, para de implorar por reciprocidade. Homens mais velhos que atraem mulheres jovens não estão caçando, não estão competindo, não estão provando nada. Eles estão ocupados vivendo uma vida coerente. E coerência é magnética. Por que homens jovens estão ficando para trás? Não é porque são jovens, é porque estão perdidos sem uma postura, sem direção, sem limites, sem eixo emocional. Enquanto isso, homens mais velhos que fizeram o trabalho interno caminham em silêncio e são percebidos sem esforço, não por manipulação, mas por estrutura interna. O que fazer com essa informação? Não tente agir como um homem mais velho. Isso é teatro, e mulheres sentem falsidade instantaneamente. Construa maturidade real. Aprenda a ficar em silêncio sem ansiedade. Dizer não sem culpa. Não reagir a tudo. Não se explicar demais. Essas não são poses, são habilidades. E habilidades podem e devem ser desenvolvidas. Para fechar e avançar, se você chegou até aqui, você já está à frente da maioria, porque a maioria prefere uma mentira confortável a uma verdade que exige mudança. No próximo vídeo, eu vou mostrar como desenvolver essa maturidade emocional na prática, passo a passo, sem jogos, sem manipulação e sem fingimento. Esse próximo conteúdo não é leve, mas é transformador que pode mudar o jogo masculino. Curta, comente e siga para o próximo vídeo. Ele pode ser o ponto de virada que você estava evitando, mas precisa enfrentar. Homens evoluem quando encaram a verdade, e você acabou de dar mais um passo.